Você parou as canetinhas e o peso voltou? E tá achando que não vai conseguir emagrecer mais? Que é fraqueza sua? Não é. Isso é biologia. E tem um detalhe: esse reganho de peso não é só um número na balança. Quando você emagrece e volta a engordar, e com esse reganho vem riscos ainda maiores. De problemas osteomusculares, de infarto, de AVC, de problemas dermatológicos, de problemas hormonais e metabólicos e, na grande maioria das vezes, um impacto emocional imensurável. Se você está tomando canetinhas agora, ou se está pensando em parar, ou se está pensando em começar elas, não sai desse vídeo. Porque o desmame, uma vez que você comece, precisa ser feito da forma correta. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares e emocionais e precisa emagrecer, se inscreve agora no canal, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e ativa o sininho para que todo dia você receba informações de conteúdos novos. Antes de apresentarmos os cenários possíveis do que pode acontecer com o desmame ou com a parada das canetinhas, eu preciso te explicar por que o peso volta. Porque entender isso muda absolutamente tudo. Essas canetinhas, gente, como os GLP-1 ou os GLP-1 mais GIP, que são dois hormônios que o nosso próprio corpo produz naturalmente, eles sinalizam saciedade para o nosso cérebro, eles reduzem o que nós chamamos de food noise, aquele barulho de pensamento sobre comida, e também melhoram a sensibilidade à insulina. Quando você para o medicamento, esses sinais somem. O cérebro volta a receber menos sinal de saciedade, a fome biológica retorna e o organismo ativa mecanismos para recuperar o peso perdido. E isso não é falta de força de vontade, é o seu corpo fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer. O estudo SURMOUNT 4, publicado no JAMA em 2023, mostrou que quem parou a canetinha recuperou em média 14% do peso perdido em 12 meses. Quem manteve o medicamento continuou perdendo. Por isso, o desmame precisa de estratégia, não de improviso. Me diz aqui nos comentários em qual dos estágios ou em qual dos cenários você está. Os cenários que eu vou apresentar aqui agora para você. E o primeiro cenário é: você emagreceu, você atingiu o seu peso-alvo, e agora o que fazer? O erro mais comum aqui é suspender a canetinha. Não faça isso. O que funciona é a redução gradual da dose. Dessa forma que eu vou explicar. Você precisa encontrar a menor dose eficaz. E o caminho típico é, você está com 10, baixou para 7,5, depois para 5, depois para 2,5. Só que tem um detalhe, pode até ser dessa forma, mas você precisa permanecer entre 4 a 8 semanas em cada etapa. E durante esse processo, você precisa intensificar a musculação, garantir proteína adequada em todas as refeições, monitorar o peso semanalmente. E se o peso permanecer estável na menor dose, aí sim você pode avaliar com seu médico a suspensão completa. Entenda que o seu corpo ele pode levar até 1 ano para reconhecer esse peso como o seu novo equilíbrio. Paciência é parte do tratamento. Segundo cenário: você emagreceu, mas ainda não chegou ao peso que queria. E agora? Bom, não é hora de parar. Também não é hora de aumentar a dose do automático. Mas eu parei de perder peso. Eu tenho que aumentar a dose. Preste atenção no que eu vou falar. Antes de qualquer ajuste, é preciso investigar o que está travando. Se é a adesão alimentar, a ingestão de proteína suficiente, se você está fazendo musculação, se há algum problema, por exemplo, de tireoide, hormonal ou metabólico, se você está usando algum medicamento que favorece o ganho de peso, se o sono está adequado, ou se o medicamento que você está usando é medicamento de verdade, né? Isso também conta nesses períodos. Essas perguntas precisam ser respondidas antes de qualquer mudança de dose. Só depois de otimizar tudo isso é que faz sentido você aumentar progressivamente a dose. Terceiro cenário: você atingiu o peso-alvo, reduziu a dose e mesmo assim continua perdendo peso. Aqui a ação precisa ser imediata. Em conjunto com o seu médico, você precisa reduzir ainda mais a dose ou aumentar o intervalo entre as aplicações.
E você precisa aumentar a ingestão calórica de forma planejada, garantir proteína suficiente, intensificar o treinamento de força e avaliar a composição corporal, de preferência com um exame como a DEXA, não aquela bioimpedância de consultório. Elas ajudam, mas a DEXA é o exame padrão ouro. Porque se a perda está vindo de massa muscular e não de gordura, a intervenção ela precisa ser imediata. Em alguns casos, é necessário investigar outras causas de perda de peso inexplicada, como doenças oncológicas, transtornos alimentares, alterações hormonais, metabólicas e assim por diante. Quarto cenário. Você perdeu peso no início, parou de emagrecer, aumentou a dose e mesmo assim não teve resposta. Isso aqui é o que mais está acontecendo. Isso se chama platô de perda de peso ou efeito platô. E antes de concluir que o medicamento parou de funcionar, você precisa investigar. O peso realmente parou ou houve ganho de massa muscular? A ingestão calórica aumentou? Houve redução de atividade física? Tem álcool na parada? Há compulsão alimentar? O sono está adequado? Existe algum problema de tireoide ou problema de hormônios ou problemas metabólicos? Se tudo estiver otimizado e o platô persistir, estratégias adicionais podem ser avaliadas com o seu médico. Ajuste nutricional mais preciso, a realização de uma DEXA para saber o que está acontecendo, que é a avaliação da composição corporal por imagem, a associação de outros medicamentos, a intensificação, às vezes, de algum tipo de exercício, ajuste nutricional, lógico que tudo isso dentro de um contexto clínico. E o quinto cenário, o mais comum e o mais mal compreendido. Você suspendeu a canetinha e o peso voltou. Isso não é fracasso. Isso é obesidade funcionando como uma doença crônica. O retorno da fome e do peso não significa falta de disciplina, significa que o organismo reativou os mecanismos biológicos de recuperação de peso. E nesses casos pode ser necessário, ou seja, você parou, reiniciar o tratamento, ou manter em uma dose baixa, que nós chamamos de dose de manutenção, por um período mais prolongado. Foi aquilo que eu te falei. Precisa manter pelo menos 6 a 12 meses. Até o teu corpo entender que esse é o seu peso agora. O estudo SURMOT 4 é claro, a continuidade da tripartida mantém a perda de peso de forma muito mais eficaz do que a interrupção. Isso não é dependência, é o mesmo princípio, por exemplo, do hipertenso, que toma remédio de pressão enquanto modifica definitivamente o seu estilo de vida. Mas a gente precisa entender que nenhum dos cenários acima se resolve sozinho. O medicamento ele trata a biologia da obesidade, mas não trata o que gerou a obesidade. Por exemplo, os traumas, o estresse crônico, o cortisol elevado, a ansiedade que virou compulsão alimentar, o vazio emocional que você tenta preencher com comida, a emoção que nunca teve espaço para ser processada. Quem para com a canetinha sem ter trabalhado essas raízes tem muito mais chances de recuperar o peso. E quem continua com o medicamento sem tratar o componente emocional, metabólico, hormonal ou o comportamento, vai precisar de doses cada vez maiores para manter o peso, para manter o seu resultado. Agora seja honesta com você. Depois de ter ouvido tudo isso, você acha que vai conseguir fazer tudo isso sozinha? Sem orientação adequada? Que você vai tomar a canetinha do Paraguai, da China, não seja de onde for, sem um acompanhamento nutricional e médico, que vai emagrecer e que vai continuar magra? Não vai, gente. O desmame dessas medicações é complexo. Não é uma decisão que você pode tomar sozinha na tarde de domingo. É uma decisão médica que precisa considerar o seu cenário específico, a sua composição corporal, o seu estado emocional e os fatores que podem estar travando o seu resultado. Ah, doutora, mas é muito difícil, é muito caro ter um médico nutricionista e às vezes apoio psicológico para acompanhar de perto. E comprar as canetinhas então nem se fala, as originais, ou pelo menos as fabricadas no Brasil. Não é. Não no emagrecer. Vem conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ó. Mas você precisa fazer a sua pré-avaliação e depois sua avaliação comigo. Você vai ficar simplesmente surpreendido com o que eu vou te apresentar. E já manda esse vídeo para todo mundo que você conhece que está usando as canetinhas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil.